Galera, saíram novas cenas de como treinar o seu dragão live action, cara. Essas cenas estão muito iradas. Vem comigo que eu vou te mostrar todas elas agora. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JV Curioso. Eu sou o Bonfim. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo aqui a este canal. E se sinta em casa, cara, porque esse canal aqui é feito pra você, onde a gente fala de tudo sobre a cultura pop, beleza? E galera, como tá perto de lançar o filme, aqui no Brasil, Como Treinar o Seu Dragão vai lançar dia 5 de junho, a equipe de marketing, como vocês sabem, já estão a todo vapor para divulgar o filme. Então eles já estão divulgando vários novos spots, várias novas cenas do filme, posters, tudo que eles têm direito. Fazer parceria com empresas aí, seja de loja, de brinquedos, para incentivar a galera a ir pro cinema, né? Para assistir o filme e ele dar uma boa bilheteria. E como eu falei para vocês, agora, nesse momento, estamos na era dos spots. Então a gente tem que sempre ficar atento aos spots que vai saindo de Como Treinar o Seu Dragão, que neles sempre tem novas cenas do filme e muitas dessas cenas, cara, muito legais. Como é o caso desse vídeo agora. Lançou um spot até que bem longo, pode se chamar até de trailer, onde mostra novas cenas, galera, do filme pra gente. Tanto do Soluço e Banguela quanto outros elementos do filme. Cara, tá muito legal, gente. Sério, tá muito bom mesmo. O trailer começa, né, com aquela cena lá do Soluço conhecendo o Banguela e colocando a mão nele pela primeira vez. E aí, cara, logo de cara a gente já tem uma nova cena. Essa cena aqui tá me parecendo uma cena nova que eles colocaram, já que o live action vai ter cerca de 30 minutos a mais do que a animação em 2D, ou em 3D, perdão. Então, claro, galera, que eles vão sim inserir algumas novas cenas pra, vamos dizer assim, encher linguiça, né? Ou então acrescentar e desenvolver melhor os personagens do filme. O que pode ser um problema, porque, por um lado, pode desenvolver os personagens, mas e se essas novas cenas estiverem lá só pra encher linguiça? Pode ser uma possibilidade, aí seria uma coisa bem ruim. Mas eu acho que o Dean The Blowers vai saber o que faz com essas novas cenas que ele vai colocar no filme. E eu acho que ele vai saber encaixar direitinho e saber usar essas cenas extras pra desenvolver mais os personagens. E ele pode dar, sim, uma incrementadazinha pra melhorar ainda mais o filme. Porque não vamos esquecer, galera, eu tenho que lembrar mais uma vez vocês que o pessoal que tava lá na CinemaCon, que assistiu a exibição exclusiva que teve lá de Como Treinar o Seu Dragão, eles falaram lá, né, que o Como Treinar o Seu Dragão live action tá melhor do que a animação. E logo, se tá melhor do que a animação, não é uma simples cópia. Tem alguma coisinha de diferente, alguma incrementadinha a mais que tá fazendo esse filme ser melhor do que a animação 2D, pelo menos o que as pessoas falaram lá, as pessoas que estavam lá na CinemaCon e assistiram a exibição exclusiva. E então essa nova cena aqui mostra o Banguela criando um círculo com a rajada de fogo dele, meio que se preparando pra dormir, sabe quando um cachorro vai cheirando assim e circulando pra ele poder, né, se ajeitar e dormir? Tá mais ou menos parecido, só que o Banguela faz com fogo, né, porque ele é um dragão. E a próxima cena, galera, realmente confirma isso, que ele tá realmente se ajeitando pra dormir. E aqui, galera, a gente tem outra cena nova que não tava sendo mostrada pra gente, agora de um ângulo diferente, onde a gente tem a proporção, cara, do Banguela em relação ao Soluço. O Banguela nesse filme live action tá uma coisa gigantesca. Na animação eu não me lembro do Banguela ser tão grande assim, mas aqui ele tá uma coisa realmente estrondosa de gigante. O bichão tá grande, meu filho. E o engraçado a gente perceber aqui, ó, que essa parte provavelmente vai ser quando o Soluço vai descobrir que o Banguela é Banguela. Dá pra ver aqui a boca aberta dele, ó, não tem nenhum dente. E essa cena aqui é clássica, né? Quando ele abre a boca e o Soluço fala: ué, mas eu podia jurar que tu tinha dente, cara. E aí o Banguela mostra os dentes pro Soluço. Mas galera, o que tá mais me impressionando aqui nessa cena realmente é o tamanho, a proporção do tamanho do Banguela em relação ao Soluço. Tá uma coisa bem maior do que a animação 3D, cara. E como eu já falei pra vocês em outro vídeo, vou deixar aqui no card, ó, essa proporção é por causa do estilo do desenho, né? Lá na animação 3D, eles fazem um estilo totalmente irrealista, vamos dizer assim, com a realidade. A proporção lá das pessoas não é tão comprometida com a realidade, sabe? O Soluço tem um cabeção, um corpinho bem fininho, magrinho, e as pernas inchadas parece que tava tomando uma. Ou então foi esporada por um marimbondo. Então, e aí a proporção do dragão também acaba não sendo realista, e lá na animação tem a impressão de que o Banguela não é tão grande em relação ao Soluço. Mas aqui no estilo realista, essa diferença fica muito mais gritante. E aí, galera, é um show de novas cenas, porque mostra outra cena aqui de um outro ângulo do Soluço fazendo um cafuné no Banguela. E mais uma vez, cara, os efeitos especiais desse filme tá um absurdo de bom. Nos últimos anos a gente vem reclamando do CGI dos filmes que não tá tão bom assim, mas não tem como negar que esse filme aqui tá espetacular, impecável. Não tem como reclamar de nada do CGI desse filme, cara. É uma coisa que tá me impressionando muito, porque
Como Treinar o Seu Dragão vai ter muito CGI, cara, pra fazer os dragões e tal, os efeitos especiais de fogo e até um possível incremento de algum cenário que eu acho que vai ter, porque apesar deles terem gravado lá no lugar paradisíaco, muito bom, na Noruega, se eu não me engano, mas eles vão incrementar alguma coisa em CGI. Porque pra fazer Berk tem que ter alguns elementos que possivelmente não tinha lá no lugar que eles estavam gravando. E a gente vê que o CGI tá tudo impecável, tanto os cenários quanto os dragões. E aí, galera, a gente tem esse outro frame incrível do Soluço tentando amansar o dente de anzol. Olha esse pesadelo monstruoso, curiosos. Tá muito realista e ainda assim lembra o dragão da animação. Como eu já tinha falado pra vocês, o chifre está muito igual, a maior diferença aqui é dos olhos. E essa boca aqui de crocodilo / espinossauros combinou demais, cara, com um pesadelo monstruoso. E curiosos, depois tem essa sequência aqui do Soluço voando com Banguela, que já tinha sido apresentado pra gente em outros trailers, mas tem alguns ângulos aqui diferentes que passam nesse spot. E a gente pode perceber aquilo que eu falei pra vocês. O efeito, em nenhum momento, vocês sentem que é uma coisa falsa. Vocês estranharam? Vocês perceberam que é falso? Pois é, cara, tá muito bem feito esse negócio. A gente não tem aquela estranheza, isso aqui é falso, ó. A gente não sente isso. E também tem essa sequência aqui do Soluço criando a cauda do Banguela, aquela cauda mecânica, mas que já tinha sido mostrada pra gente em outro trailer. E também tem um plano aberto aqui, ó, mostrando o Banguela voando. E se vocês perceberem, galera, olha aqui, ele tá carregando uma pessoa aqui, ó, nos pés. E aí, será que é o Soluço? Bom, não dá pra gente identificar direito quem é, né? Mas provavelmente seja o Soluço. E aí a gente vê aqui a Astrid, o Estoico e o Bocão. Os atores aqui estão muito bem caracterizados, cara, você é louco. E então, galera, a gente tem essa outra cena nova aqui, ó. Na verdade, um ângulo diferente da Caverna dos Dragões, que tinha sido mostrada pra gente lá no primeiro trailer. Mas agora a gente vê aqui outro ângulo. E dá pra gente ver aqui, ó, que esse que passa aqui pela sombra, provavelmente é o Banguela com o Soluço. Se vocês perceberem aqui o jeito da cauda e das asas, cara, tá muito parecido. Sem contar essa sombrinha aqui que parece ser o Soluço montado no Banguela. E logo atrás aqui, parece a Tempestade com a Astrid. Eu não tenho certeza, mas pela sombra, galera, me pareceu muito. E olha esse frame, galera. O Morte Rubra perseguindo aqui o Banguela e o Soluço. Essa cena aqui na animação é insana. Provavelmente no filme vai ser mais insana ainda. E a gente pode ver que o Morte Rubra, cara, tá grandão. E esse novo spot traz essa cena aqui, ó, do Soluço caindo em direção ao fogo e o Banguela indo pra pegar ele. Essa cena aqui não tava nos outros trailers, mas aqui no spot eles mostraram essa cena pra gente, cara, que tá muito boa também. Aquilo que eu falei pra vocês, galera, tudo que eles estão mostrando aqui tá muito bom. E aí, galera, o spot acaba, mas como vocês viram aí, eles mostraram novas cenas e mais do que eu pensava. E como eu falei pra vocês, a gente tá passando agora pela época dos spots. Eles vão liberar vários spots com algumas novas cenas, tudo pra hypar ainda mais pro filme. Quando ele chegar, a galera tá no hype total pra assistir. E eles precisam divulgar, porque já pensou se o filme é lançado e a galera não tá muito hypada pra assistir o filme? Apesar de que é muito difícil. Todo mundo tá hypado pra esse filme, não tem como. Tudo que eles mostraram pra gente hypa. Se tu não tá hypado pra Como Treinar o Seu Dragão, cara, procura um psicólogo, porque tu tá maluco. Porque os trailers, tudo que foi divulgado, cara, é extremamente positivo. E além do mais curioso, seria uma catástrofe se o filme flopasse. Pensa só, a Universal já confirmou o segundo filme, né? Lá na CinemaCon eles já anunciaram que vai ter Como Treinar o Seu Dragão 2 live action e já anunciaram até a data. Foi confirmado lá pra 11 de junho de 2027. Então, esse primeiro filme, ele precisa dar certo, cara, porque se ele não der certo, a Universal até pode cancelar o segundo filme. Apesar de eu achar muito difícil de acontecer, a Universal tá super confiante que esse filme vai dar certo, tanto que eles confirmaram o segundo filme e eles não fariam isso se eles não tivessem tão confiantes assim. Mas, pensa só, é uma possibilidade, não dá pra descartar. Até porque vamos lembrar que a concorrência pra junho e julho vai ser muito acirrada, meu amigo. Tem Quarteto Fantástico, Jurassic World, Superman, sem contar o live action de Lilo e Stitch que vai ser lançado um pouquinho antes, mas vai concorrer nesse mês também. Então assim, o que mais me preocupa, entre aspas, é a concorrência, não é nem tanto a qualidade do filme, mas o que essa concorrência pode tirar de público de Como Treinar o Seu Dragão. Ao invés da pessoa tirar o final de semana pra assistir Como Treinar o Seu Dragão, aí ela vê lá o cartaz de Superman, ou o cartaz do Quarteto Fantástico, ou então de Jurassic World Rebirth, e aí, ao invés de assistir Como Treinar o Seu Dragão, vai assistir qualquer um desses outros filmes. Então assim, o mês de junho, julho, esperem, pessoal, vai ser uma batalha incrível, vai ser uma batalha de guerra nos cinemas. Mas e aí, comenta aí, qual a prioridade de vocês pra ir pro cinema? Como Treinar o Seu Dragão, Jurassic World Rebirth, Quarteto Fantástico ou Superman? Comenta aqui embaixo que eu tô vendo nos comentários, beleza? E também comenta aí, pô, gostaram das novas cenas? Cara, eu achei show de bola. E por falar em Superman e Quarteto Fantástico, tá sabendo da treta entre eles dois? Eu te conto tudo aqui, ó, nesse vídeo, ó. Clica aqui que tá bem legal. No mais, galera, espero vocês no próximo vídeo, hein? Espero lá, hein? Tchau. Fui!